no que diz respeito à criançada, né, Daniel? Mudou, trouxe perdas que infelizmente são muito difíceis de se reparar, principalmente quando a gente trata com as crianças no nível no nível escolar, nos primeiros anos, né? A gente tem muitos e muitos relatos de crianças que retroagiram nos seus estudos, retrocederam, por exemplo, na fala, na alfabetização, na escrita. E a gente vai precisar aí de muita força, não só dos professores, mas também de todos que integram a Secretaria de Saúde, as Secretarias de Educação ao longo do país e o Ministério da Educação também. Afinal de contas, a gente precisa de um planejamento, de um plano para poder fazer com que essas pessoas possam, com o tempo, voltarem à normalidade também com relação ao seu currículo escolar, com o que está sendo estudado, com o que está sendo apresentado e a sua evolução. Nós entrevistamos aqui algumas semanas atrás a secretária de Educação do Estado de Goiás, Fátima Gavioli, que disse que já existia um plano, que não era simplesmente voltar de onde parou, não era simplesmente retomar a matéria de onde ela ficou no momento que as escolas foram fechadas. Além do acompanhamento que houve durante esse período do ensino virtual, e nesse momento de voltar às escolas também é um momento de acompanhar caso a caso qual é a evolução do aluno, qual as perdas dele, para poder fazer com que esse aluno tenha um trabalho mais individualizado nesse retorno. E eu acho que isso é importante, sim. Conosco, ele que também é pai, né? Pai de 2 crianças, se eu não me engano, Telêmaco Brandão, que é advogado e analista político. Tudo bem, Telêmaco? Doutor Telêmaco, seja muito bem-vindo ao Jornal Brasil Central. Boa tarde, Telêmaco. Sem o áudio, Telêmaco. Seu áudio está multado. Seu áudio está multado. Vamos restabelecer a conexão, né? A imagem está boa, a iluminação está bacana. E daqui a pouco a gente fala com Telêmaco Brandão a respeito desse tema, né? A pandemia que afetou muito as crianças, os estudantes, muitas delas perderam o interesse pela escola, ficaram mais tristes, porque a criança, Daniel Santana, enquanto a gente reestabelece a conexão com o Telêmaco Brandão, né? Dá pra gente ver a imagem, a iluminação tá bacana. Sem dúvida alguma, a criança precisa de conviver com outras crianças. É o mundo delas, é o universo delas, né, Daniel? Não é só uma questão de educação, é uma questão social, né? Você aprende também, não só sentado numa carteira de escola, você aprende na convivência, você aprende pelo exemplo, você aprende pela troca de experiência. Isso é muito importante também, Rafael. As crianças, como a gente disse aqui no caso das populações mais jovens, geralmente elas têm um risco baixíssimo com relação à doença, mas elas transitam o vírus, porque são assintomáticas, têm sintomas muito leves, e esse é o grande problema de você manter normalmente as atividades em que as crianças participam, porque dali elas vão circular o vírus, que pode atingir adultos, pessoas que têm um maior risco. Agora, não dá para simplesmente ignorar que essas crianças precisam de acompanhamento, precisam sim de poder se sociabilizar com outras crianças, voltar a isso. A gente tem muitos problemas já identificados de crianças com medo de sair às ruas. Esse tempo fechado mexeu muito, muito, muito com o psicológico das nossas crianças. Isso tem que ser acompanhado de perto, sim. Não é só uma questão de poder público, não é só uma questão do Estado, é uma questão também das famílias. Você diz, tem 3 filhos, eu tenho certeza que acompanha diariamente não só a evolução, mas os problemas que eles possam vir a apresentar durante esse período, como a maioria dos pais. Então, o trabalho da família, juntamente com o trabalho do poder público, das escolas, não só as escolas públicas, mas as privadas também, que pode fazer a gente melhorar, sair dessa situação o mais rápido possível. 32017720, a gente vai registrando algumas participações. E na sua opinião, você que é mãe, você que é pai, você que é responsável pelas crianças, qual a sua opinião? 32017720, né? No seu entendimento, as crianças foram afetadas? Conte pra gente um pouco daquilo que você passou e tem passado nessa pandemia, a importância da volta às aulas. Afinal de contas, são muitos efeitos colaterais. Vamos lá, participações aqui. Quando
era o PT por várias vezes, eles fizeram manifestações de quebra tudo. E não existia essa lei. Daniel, seja justo, você sabe como era, vocês nunca fizeram nada. Bandeira vermelha, meu nome é Alexandre. Na época do PT existia isso também. O STF prendeu alguém por uma opinião ou por uma ameaça na época de governos anteriores, Daniel? Você que tem uma memória boa e tem muito conhecimento? Eu não sei, um abraço para o Alexandre, não sei o que ele fala quando ele diz assim, na época do PT também existia isso. Manifestação, quebradeira, é o que ele fala. Sempre existiu, acho que em todos os governos. Agora, isso não se enquadra nesse momento na manifestação do deputado Sérgio Reis. É uma questão além disso. Quando a gente chegar no momento da pauta, eu vou trazer aqui, inclusive, algumas informações de pessoas que representam a classe que ele diz falar por ela, totalmente contrárias, algumas revoltadas com relação às falas dele. Então, eu acredito que é uma situação diferente, não é simplesmente uma manifestação. Ele tem o direito a se manifestar, qualquer um tem. Eu não tenho o direito a falar em nome de pessoas que eu não represento. Mais participações? 3201-7720, denúncia anônima. Gostaria de pedir à equipe de reportagem que visite as escolas da prefeitura para conferir as condições de ventilação das salas antes de divulgar o retorno. Salas sem ventilação com janelas que não abrem. Diz respeito à vida das crianças e funcionários. Certamente a gente está de olho, evidentemente, nessa segurança. É muito importante que os protocolos sejam seguidos, Daniel. E pedir também para o telespectador, para o ouvinte, mandar para nós quais são essas escolas que estão com problemas, que nós vamos cobrar aqui. Se for escola municipal, se for escola estadual. As escolas estaduais foram reformadas, então isso já é um ponto bom, mas pode haver pontualmente algum outro problema que a gente vai levar com certeza para as autoridades que vão tentar atender, eu tenho certeza, com a maior agilidade possível. E você viu essa novidade aí, Daniel, para as pessoas participarem por meio do WhatsApp, né? Do lado esquerdo da tela, é só colocar a câmera do seu celular, né? Tem aí o QR Code e você vai ter mais facilidade. Toda hora a gente fica falando o número também, porque nós estamos na RBC FM. Mas ficou facinho, faça o teste aí agora. 3201-7720. Tem um número, tem o QR Code, que você pode apontar a câmera do seu celular ou o leitor de QR Code, que já vai direto para a participação pelo WhatsApp, está escrito lá em cima. Só o Marquinho da mesa aqui que não entendeu mesmo que era o WhatsApp. Muito bem, 3201-7720, você participa conosco e é muita gente participando. Mas agora eu vou chamar a Andréia Santana com mais um assunto.